os homens do terço. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 4, versículo 26 ao 34. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ela vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semente e é semeado, cresce e se torna maior de todas as hortaliças. E estende os ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. E Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Essa é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Estimados homens do terço, os familiares, as pessoas que nos ouvem, hoje a palavra que ilumina o nosso dia é cada dia iluminado com um evangelho, o evangelho que nós proclamamos hoje é o evangelho proclamado pela Igreja Católica em todo o mundo, nos diferentes idiomas, é o mesmo evangelho, então é uma palavra que ilumina o mundo, ilumina a terra. E hoje é a palavra de Deus de hoje que está falando sobre o tema da semente, como representar o reino de Deus. Essa é a pergunta de hoje. E Jesus se preocupa com as palavras simples para explicar. Isso é importante para nós que explicamos a palavra de Deus, se preocupar que o outro entenda a palavra e não complicar a palavra de Deus com conceitos e elucubrações teológicas que às vezes o próprio narrador não sabe se explicar bem com palavras bonitas. E Jesus tem essa preocupação. Jesus fala das coisas de Deus de uma maneira simples, de uma maneira acessível. E ele está buscando aqui explicar, inclusive ele pega a menor semente. O reino de Deus é algo tão pequenininho que vai produzindo vida e se torna grandioso. Então ele quer mostrar para as pessoas que o reino de Deus, do pequeno, ele é o grande, ele é um mistério. A palavra de Deus, ela produz vida. E como é essa vida? A vida é lenta, a vida não é rápida. A vida da natureza não responde uma realidade nossa hoje, porque hoje nós vivemos acelerados, nós vivemos contra o tempo, nós não percebemos como cresce a natureza. E aqui Jesus está falando, o reino de Deus é como a natureza, parece que está estático? Não. Está ali e está crescendo, fazendo um movimento de crescimento. E isso é importante para nós, que a gente vive acelerado, a gente não tem tempo para olhar a nossa vida interior, a gente não tem tempo para contemplar a natureza. A gente vive
atomizado. O tempo de hoje nos atomiza e ao nos atomizar, a gente perde a qualidade de vida, a gente perde a sensibilidade de ver o crescimento da vida. E muitas famílias se dão conta, eu não posso deixar passar o tempo da criança, o tempo da infância dos meus filhos, eu tenho que acompanhar, porque se eu perder o tempo da infância dos meus filhos, lá no futuro eu não poderei rever esse tempo, reviver esse tempo. Então, graças a Deus que às vezes as pessoas têm essa luz, eu tenho que acompanhar esse processo, eu tenho que acompanhar esta vida. O processo, gente boa, da vida é lento, é orgânico e ele vai crescendo e vai crescendo nas suas diferentes partes. Isso é importante nós ter presente. A vida ela não é linear, a vida ela é orgânica, decresce, ela vai crescendo nos seus diferentes movimentos. Então, na vida da gente, na vida real da gente, nós temos que contemplar essa pluralidade do crescimento da vida. E isso é bonito de ver no reino de Deus. O reino de Deus ele é plural, ele cresce de maneira diferente em cada porção da criação de Deus. E as pessoas, a criação que Deus ama por excelência, que é o ser humano, cada um de nós também somos diferentes, crescemos de forma diferente e aí está a beleza de você contemplar no outro o crescimento do outro, o que o outro tem para contribuir, o diferente do outro. Isso é bonito nós olharmos nos irmãos, somos irmãos, mas ao mesmo tempo todos somos diferentes, todos pertencemos ao mesmo reino de Deus, esse reino que Jesus busca explicar para nós de uma maneira muito simples, uma maneira muito básica, né? E é simples e básico, mas ao mesmo tempo se torna uma parábola de mistério. A parábola, quando a gente termina de explicar ela, ela gera novas perguntas e um novo processo de vida. Então essa é a dimensão misteriosa da parábola. Então vamos pedir pela intercessão de Nossa Senhora que ela interceda os dons do Espírito Santo para que cada vez mais a gente possa compreender a vida, o dom da vida, a vida orgânica, como que ela cresce e que também nós necessitamos para a nossa vida espiritual, né, e contemplar esse processo orgânico da vida. É lento, cresce organicamente, gradativamente nas suas diferentes formas e cada uma na sua grandiosidade. Então vamos pedir pela intercessão de nossa querida Mãe Rainha a bênção sobre cada um de nós no dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, de todos os anjos e de todos os santos, especialmente de São José, o nosso patrono, a bênção em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.